Ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e Daniel Morales vamos ficar até as 3h30 da tarde nesse debate, nesse bate-papo com o Alan Gani, também com o Alexandre Cabral. E hoje, claro, segunda-feira teremos por aqui também o analista político Eric DK para trazer todas as novidades lá de Brasília. Vamos então aos principais destaques dessa nossa edição do BMC Market, porque hoje foram divulgados aí os dados do Boletim Focus e olha só, depois de 35 semanas consecutivas de revisão para cima da inflação, pela primeira semana a gente teve uma queda nas projeções do mercado para o IPCA. A gente fala também sobre a Selic, que veio um pouquinho mais alta na previsão para o ano que vem. E claro, a gente tem bastante repercussão, são pelo menos 20 reuniões de bancos centrais pelo mundo nessa semana e claro, expectativa aí pelas definições de política monetária em todo o mundo. A gente vai falar, claro, do FONC, vai falar, vamos ter tapering mais rápido, vamos ter elevação de juros antes do esperado, como que vai ser essa questão aí, o que Gani e Cabral esperam para essa semana. Claro que a gente vai falar também sobre todo esse temor da variante Omicron e a primeira morte dela lá no Reino Unido identificada. E isso acabou também trazendo um mau humor para o mercado, né? Agora a Bolsa Brasileira cai 0,10%, acompanhando, né, todo o movimento de queda no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, olha só, Dow Jones caindo 0,87%, o S&P caindo 0,65% e a Nasdaq caindo 1,17%. As bolsas europeias já fecharam também todas no patamar negativo. O DAX na Alemanha caiu pouco, praticamente no 0 a 0, ficou 0,01% de queda. Mas lá no Reino Unido, o FTSE caiu 0,83%, CAC na França caiu 0,70% e o índice Eurostoxx caiu 0,38%. E nessa volatilidade toda, nessa oscilação toda, o dólar subiu 0,92%, agora chegando aos R$ 5,66. Na variação diária, a gente teve a máxima e o pico do dólar a R$ 5,67. E aí o Banco Central foi lá e fez um leilão de dólares. A gente vai entender daqui a pouquinho. Ele ofereceu até 1 bilhão, mas acabou não conseguindo fazer a venda toda desse 1 bilhão de dólares, vendeu cerca de 900 e poucos milhões de dólares no mercado, tentou aí, chegou aos 5,64, mas mesmo assim o dólar não parou de subir, continua aos R$ 5,66. E aí a gente fica de olho nesse movimento, a gente fica de olho em todas as empresas. Olha só, Cogna, que está realizando o Cogna Day, que realizou o Cogna Day hoje, está caindo 7,24. Cogna sendo negociada aí aos R$ 2,69. A gente imaginou que talvez fosse um dia de oscilação para cima, até porque o minério disparou lá na China, né, mais de 5%, só que os mercados globais, né, toda essa coisa de expectativa, taxa de juros, expectativa do FONC e questão da variante Omicron acabaram trazendo a Bolsa para o patamar negativo. E olha que nesse mês estava indo bem, hein, num patamar positivo, ainda está no patamar positivo, mas estava indo bem, chegando a mais de 6% de elevação em dezembro e agora sobe 5,61% nesses primeiros 13 dias de dezembro de 2021. Vamos então chamar o nosso time aqui, Daniel Morales, Alexandre Cabral, Alan Gani, já estão preparados aqui para esse nosso bate-papo. Vamos conversar com eles aqui, que estão de volta aí depois de um fim de semana tranquilo e sereno. Muito boa tarde, Daniel Morales, novamente. Boa tarde, Felipe, Gani, Cabral, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Alan Gani, tudo em ordem? Boa tarde, Felipe, tudo em ordem. Boa tarde, Cabral, Morales, a nossa audiência, é isso aí. Boa tarde, professor Alexandre Cabral, tudo em ordem? Tranquilo, calma para vocês que são de boa. Vira pai de gêmeos e dá aula sábado o dia inteiro. Nossa, o meu fim de semana foi tranquilo. O meu eu tive casamento também. Sábado que eu não ia um tempão. Casamento sábado, pai de gêmeos, brigo até por pipoca. E foi isso. Beleza. Meu tive uma festa na sexta, um churrasco no sábado. Imagina churrasco. Do meu antigo orientador. Imagina
Deve ter garçom servindo com luva. Churrasco, Por favor, Cabral, cortava o ponto, está o churrasco ponto de Vossa primeira. Excelência. Não gostei, não tem sal do Himalaia. Então, É que ele- por favor, devolve a belo carne. Como é que chama churrasco. aquele cara lá da Discovery que o cara faz assim, né? Pra temperar É, o... esqueci também. Imagina, você acha que o churrasco tinha coração? Mas não era meu churrasco. Mas você não vai se for churrasco do pobre, você dá desculpa. Se eu e Morales fizermos churrasco, você vai dizer que tem aula no dia, naquela que paga ruim. Ainda vai dizer, não, tem aula naquela que paga ruim. Imagina ele comendo asa de frango. Ah, mas Mas nem aí... por nada na azia, sabe? No dromêmetro assim, ó, estica, aí a pele estica junto, tá! Duvido Churrasco de fazer isso. muito Eu bom, duvido. Churrasco da laje é a melhor coisa. O que você acha desse comentário, Gani? O quê? Churrasco da laje é a melhor coisa. Depende da laje, né? É, a laje dele é na Vila Nova Conceição. churrasco da laje. Ipanema. Vai fui- se vai na laje lá da Extrema ZL. Não Eu vai, já não sabe nem o que é isso no mapa, Eu já mano. fui em churrasco na laje em Carapicuíba. Carapicuíba é Igreja Viana. Pô, é uma região É a mesma coisa. maravilhosa. É que nem, eu vou pra Ribeira de São Lourenço, você vai pra Bertioga. Tá logo É a ali. mesma coisa, vou pra Igreja Viana, vai pra Carapicuíba, vai pra Não, Pontinha. peraí. Carapicuíba é uma coisa, por exemplo. Igreja Viana é a mesma coisa, é o Não, mesmo não, e CEP. do lado, Barueri é outra, né? Alphaville. Muito bem. Bom, vamos falar do que interessa aqui, por gentileza. Vamos parar de papinho do churrasco do Gani? e Vamos falar de churrasco. JBS, Aí Marfrig, sim. não. Essa aí a gente Não, eu prefiro deixa um açougue que tá pra lá perto de depois. casa bom, hein? Mas vamos falar do assunto do dia, né? Inflação aí, boletim Focus, Ah, eu o nem fiz a mercado tabela, revisando. Eu percebi, o Cabral. Hoje eu tô em sala desde 8 horas da manhã, dando aula. Cadê o povo aí? É da boa? É da boa ou é... É da boa, é da boa. Pô, na boa, é o South By, viu? É aquele que faz assim. eu ia falar do o Nusre. É. Ele que faz boa. aquela Como é graça. que é a pronúncia? Nusre. Nusre. Muito bom, muito bom. É do South By lá. Tem Dubai, tem Nova York, tem vários lugares. Valeu, eu não Wellington. frequento, né? Mas dizem que é bom, né? Ah, eu só não o entendo Gani uma já foi. coisa. Por quê? Se o Gani que frequenta esses lugares pode me responder. Por que coloca uma folha de ouro em cima do bife, né? Porque não tem mais onde gastar dinheiro. Folha de Não ouro. tem mais bife onde gastar. eu Não te tem falar, filho. isso. Não tem filho no colégio. Aí Gani que sabe, Gani, responde Eu pra gente. desconheço isso. Ah, você Folha prefere de ouro diamante. em cima do Bife é bife, não Bife tem é que bife. botar folha de nada. E bife é do ponto pra mal. O resto Imagina é a Gani no clubismo. rodízio, naquele rodízio, que o garçom erra e cai na blusa assim, ó. Pá, na carne. Senhora. Imagina. Ele para pra ver essa Agora, carne só pra que me custa causar uma $1.000. polêmica, Felipe, Senhor. você gosta de pizza de mussarela? Ah, que é isso, Morales. Você tá de brincadeira. Abre uma enquete aqui, eu consigo Eu abrir. posso... Brincadeira. Não Você- pode você dar trazer dica. esse assunto sério pra nossa conversa Felipe, aqui. Pode eu falar. não posso falar. Aliás, Não ontem eu pode. comi uma bela carne num restaurante em São Paulo, mas não pode falar o nome, né? Pode ou não? Ah, bem- Não, só Melhor diz o não. seguinte. Só me diz uma coisa. Só a companhia de capital aberta a gente fala Não, os só nomes me diz aqui. uma coisa. O restaurante que você foi ontem, quanto é a água sem gás? Não, eu vou te falar quanto saiu a conta para 2 pessoas. E o carne é excelente, R$116 para 2 pessoas. Aí sim. Mas você só pediu alface, agrião Não! e água, que é aquele que dá grátis no Carne, restaurante. uma saladinha que vem de entrada, não posso falar muito, senão o pessoal 116, mata. Mussarela de não. búfala, arroz, vinagrete, farofa. É com a tal peguete? Não, Não, você não vai com a tal com a minha peguete, mãe. é com outra? Ah, Tô com a minha mãe. É com a mãe dele. Com a peguete é 1.160 a conta, mano. Bora, vamos falar. Bora. Moraes, Felipe esquece fica a louco pizza, com a esquece a gente. carne, vamos Pizza falar de do que mussarela. interessa, porque o Boletim Focus foi divulgado nessa manhã pela primeira vez em 35 semanas. O mercado projetou um recuo na inflação, passou de 10,18% para 10,05% nesse ano. Já para o ano que vem, o índice ficou estável, aí mantendo as expectativas de 5,02%. Continua, claro, um pouco acima aí da meta do Banco Central. A Selic para 2021 permanece em 9,25, afinal, né, não dá mais para alterar, não tem mais reunião do Comitê de Política Monetária, então vai ficar em 9,25 mesmo. Já para o ano que vem, a Selic aumentou a projeção aí de 11,25 para 11,5. PIB, a projeção do PIB recuou de 4,71 nesse ano para 4,65%.
E no ano que vem ficou praticamente estável, estava prevendo aí de 0,51, crescimento de 0,51 para 0,5%. E aí, a pergunta para o Alan Gani e também para o Alexandre Cabral, como que vocês viram essas projeções aí do mercado depois do Copom na semana passada, depois de IPCA? Vocês acham que o mercado agora está vendo uma arrefecida na inflação justamente porque existe mesmo essa perspectiva? Vocês acham que é possível chegar nesses patamares ou até um pouco menos? Está em 2 dígitos ainda, né, a projeção do mercado. Como é que está essa questão aí na visão de vocês? Vamos lá, Gani, pode começar. Muito bem, o IPCA que saiu do mês de novembro, ele veio abaixo aí das expectativas de mercado, né? Teve queda aí de preços de alimentos, também queda de serviços, também de produtos farmacêuticos, né? Despesas pessoais, enfim. Então, essa queda aí menor, né, no curto prazo, a gente tem o que aí? A gente tem dezembro, né? Então, houve uma recalibragem das projeções para dezembro, o que justifica esse focus aí fechando ligeiramente menor. Eu acho que o importante agora é a gente começar a olhar aí para a inflação de 2022, né? Então, focus aí de 2021, ele praticamente está dado. A inflação é em torno de 10%. Agora, 2022, que é a grande incógnita, né? Se haverá uma desaceleração desta inflação, abaixo de 5%, ou ali muito próximo de 5%, ou não. Uma possível aceleração da inflação. Vai estar muito ligado a tantos choques de oferta, energia, combustíveis e normalização das cadeias de produção, né? Mas também como que vão comportar aí os preços mais relacionados à demanda, os preços livres, né? Então, por enquanto, o mercado acredita em algo de 5%, tomara que fique nesse patamar. O Cabral, e aí, como que você viu essa projeção aí do Focus? Eu acho que vai chover, mas pode fazer calor. Eu estou fazendo uma conta voada aqui. Mas se não chover muito, fica quente, entendeu? Porque principalmente verão, tem umas chuvas muito fortes no final da tarde, quando o local fica muito quente de dia. E quando o local fica mais ou menos, ele esquenta um pouco. Então o mercado mudou o seguinte, a inflação de dezembro, semana passada, quer dizer, a inflação de dezembro, considerando que também caiu a de novembro, tá? Foi como se a gente esperasse uma inflação de dezembro, inflação foi tenso, hein? Inflação de dezembro de 0,85 veio para 0,72. Que conta eu fiz? Semana passada, 10,18. 9,26 inflação de janeiro até novembro. Então, 10,18 com 9,26 dá 0,85. Agora nós estamos falando de focos a 10,05. Com 9,26, 0,72. Então, o mercado esperando inflação para dezembro algo próximo de 0,72. E as casas realmente estão rodando nesse patamar, né? 0,65, 0,72, 0,75, 0,80, né? Nessa faixa aí que o Cabral trouxe, é isso aí. E faz muita diferença, eu sei que olhando, né, para a inflação 10 e 9 e alguma coisa, um é um dígito, outro é 2, mas emocionalmente, assim, psicologicamente falando, você olha um dígito e 2 dígitos, mas na prática faz muita diferença? Eu acho que faz, acho que é uma boa pergunta, porque é igual o preço a 1,99 e 2, né? Mesma coisa, né? A 1,99 dá a impressão, curso, né? Por mais que esteja do lado do 2, parece que é 1 ainda, sim, né? Acho que faz diferença, assim, do ponto de vista psicológico, sim. Mas na prática... mas... Na prática é zero nada. Pô. Na prática é zero nada. Mas assim, em termos de... Nossa, a inflação não foi tão alta quanto imaginávamos. Isso pode contaminar positivamente as expectativas, né? Então, acho que sim, tem um efeito, sim. Maravilha. Aí, a notícia boa é essa redução, sem dúvida. Período de Natal 0,72 tá bom pra caramba, mano. Porque Natal geralmente a inflação é mais alta que a inflação de Natal, né? Pô, só 0,72 tá muito bom. Não acredito em deflação. Tem um maluco que não quer fazer aposta comigo, que ele falou que todos os índices de janeiro vêm deflação. Eu falei, eu só quero IPCA, só isso. Um almocinho, a pessoa não me responde nunca.
A chance dela vir baixo é que Deflação em janeiro, deflação no IPCA em janeiro, mano. Aí a pessoa não quer apostar um almocinho comigo. Mas tomara que essa inflação resolva o problema, que o Banco Central não precise subir juros tão alto ou reduza mais rápido para evitar ferrar a economia. Tomara, feliz por essa mudança de projeção. E a Selic um pouquinho mais alta é uma correção ali, né? Para também tentar dar uma segurada na inflação do ano que vem. Vocês acham que é mais ou menos nessa Não, a Selic mais alta eu acho que foi porque ele contratou mais uma de 1,5. Aí o mercado embutiu, porque como já tinha gente começando a achar que ele poderia não subir 1,5, como ele contratou mais uma de 1,5 para fevereiro, aí o pessoal botou um pouquinho mais de gordura. Eu não teria contratado, mas tudo bem, Banco Central. Bom, porque a gente vai saber mesmo algumas coisas a mais da reunião da semana passada amanhã, né? Que sai a ata do Copom e aí a gente vai ficar de olho aí no que foi realmente discutido, debatido e tudo que foi levado em consideração. E aí, a gente falando da ata do Copom, mas essa semana é bastante movimentada também em vários setores, né? São praticamente aí cerca de 20 bancos centrais definindo política monetária, de olho em inflação, de olho no que pode, se vai elevar juros, se vai baixar juros. Pelo menos a Turquia, acho que vai baixar juros, né? A Turquia, que povo é doido, mano. Não o povo, Turquia, pelo amor de Deus, desculpa. Não, o presidente da República ela é doido, mano. O Erdogan, a inflação lá cola em cima e baixando juros, né? Se o cara não fizer o que ele quiser, o presidente demite. A independência do Banco Central a independência do Banco Central na Turquia é uma beleza. Você vê a importância, né? Não sei quantos presidentes do Banco Central já teve esse mês. Nós estamos com quantos dias? 13? 13 dias. Os caras são doidos, não. Turquia esquece, pula. Não, hoje fez pela quarta vez interferência no câmbio lá, né? O presidente do Banco Central lá interferiu no câmbio mais uma vez, a pedido do Erdogan. Acho que foi a quarta vez só da semana passada para essa. Os caras ele deve torcer para o Atlético Paranaense, tomou 4 gols, está revoltado, vai ter interferido no câmbio. Porque, tá de brincadeira, mano. Será que ele ganha salário dobrado de presidente da República e presidente do BC? Acho que não. Olha que coisa doida. Eu tô de costas para vocês, isso é muito louco. Tinha que sentar aí, poder ficar virado. Então, voltando. Interessante. Então é maluco. Não, esquece Turquia. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de Trindade e Tobago, Guiana Francesa, Turquia. Não, mas tem uma reunião de Banco Central importante essa semana também, né? Que não vai ser com a gente, vai ser com o Top News. Vai ser no Top News. Pelo menos a divulgação, né, a partir das 4 horas da tarde, só para situar todo mundo na mesma página, a reunião do Banco Central lá dos Estados Unidos, né? O Fed, a reunião do FONC lá nos Estados Unidos, quarta-feira, a partir das 4 horas da tarde, vai haver o anúncio aí do que foi definido, né? Provavelmente vai manter juros, mas talvez haja tem gente falando apostando aí num tapering mais rápido, né? Então vai finalizar a retirada dos estímulos um pouco mais cedo, vai tirar mais estímulos mais rapidamente, né? E aí isso deixa todo mundo com alerta na cabeça, né? Sim. Querendo saber o que vai acontecer. E talvez sinalizem, né? Também já quando que vão subir os juros também, né? Estou falando que provavelmente em maio já começa essa elevação, né? Tá todo mundo. Inclusive saiu no Financial Times, estou aqui para ler, por que os investidores estão tão atentos à curva de juros americana. Aí não sei do que está falando, mas está todo mundo muito atento. E aí, reportagem. E aí mexe bastante com o humor dos mercados, né? A gente está vendo, talvez não seja só isso, mas falando no começo ali, todas as bolsas mundiais caindo, né? Nessa segunda-feira, menos a do Brasil. Do Brasil acabou de virar agora está subindo 0,03. Estava caindo e agora subindo, está nessa praticamente ali no 0 a 0. Mas as bolsas mundiais caindo, né? À espera. Esse aguardo aí da definição da política monetária ou alguma sinalização lá nos Estados Unidos
mexe bastante com o humor dos investidores no mundo, né, Gani? Mexe porque aumenta a incerteza. O mercado não gosta de incerteza, ele prefere notícia triste do que a incerteza. Então, incerteza é risco e risco vai para preço, né? Além disso, para botar mais lenha nessa fogueira, o Felipe, tem agora essa questão da variante, né? Então, houve lá a morte na Inglaterra e tudo mais, então o mercado começa a ficar com medo disso também, né? Pois é. Ô Cabral, e o que você acha que vai rolar lá com o doutor Jerônimo? Não, com o Jerônimo Paulo. Primeiro, eu acho que ele vai oficializar o tape já dizendo detalhes. Eu não consigo ver ele acelerando tanto esse tape, não. Tipo, acabar em abril, eu acho que vai para maio mesmo. Continua maio, junho. Meu único cagaço, quer dizer, meu único medo disso tudo é ele começar a dar a entender que vai subir juros. Eu entendo a nossa conversa semana passada com o Jason, que tem fluxo no mundo pra caramba, tem dinheiro batendo cabeça no mundo, mas eu ainda tenho medo de alta de curva de juros americana. Não sei se o Brasil está preparado para isso, não. De verdade, mesmo com o excesso de dinheiro no mundo. Mas você acha que pode dar maiores problemas ainda? Pode mandar maior problema de vinda de fluxo para o Brasil e mais volatilidade na paridade do dólar real. Em ano de eleição, eles subirem juros, tenso, hein? Tenso, não sei. Isso não me agrada. Cabral, olha só aqui, né? No Financial Times, está dizendo o seguinte, que desde outubro, o gap entre a curva longa e a curva curta reduziu drasticamente. Longa é 10 com 2 que eles fazem ou 5 com 30? Provavelmente acho que é 10 Realmente com é 10 com 2, É. mas eu não sei se é isso que eles estão falando. E dizendo que provavelmente é algo antecipando aí um repique da Covid-19. O que é 10 com 2? A inclinação da curva. Imagina um exemplo hipotético. Se 2 está 1% e 10 está 1,80, esse gap é 0,80. Quando esse gap costuma estreitar, quer dizer que a ponta longa da curva começa a ceder em direção à curta, geralmente é um ambiente que pode levar à crise e a cabeça do trader pensando que o Banco Central precisar de derrubar juros ou demorar a subir para incentivar a economia. Essa é a dedução do mercado Que é por complementando. isso aí, Então, por quando isso conta da- acontece, teoricamente é ruim para o ambiente econômico. Por conta aí da Covid-19 durar mais tempo, então eles podem prolongar os juros por mais tempo, quer dizer, o juro zero, né? Ok? Só um detalhe. O João Filho está perguntando aqui se vocês acham que vai ter ainda rally nesse final de ano ou o Fed vai despiorar. Eu não duvido nada não, maluco. Tem fundo querendo marcar, mas tem muito fundo trolhado esse ano, mano. Os caras têm que fazer cota bonita, senão ano que vem não. Então, não duvido nada aí, surgiu uns papelzinhos sobre 100% de 3 pregões. Eu não duvido. E aí você vai, o que você vem fazer? Nada, oferta e demanda, não tem culpa de tanta ponta. Então, não duvido, eu não ponho o mundo no fogo. Eu tô comprado pra esse rally aí. Tive bem, já tive mal, já tive bem, já tive mal. Hoje acho que eu tô meio zerado, sei lá. Quer dizer, tô posicionado, mas se eu sair não ganho nem perco. Mas eu tô comprado nesse rally de final de ano aí com opção. Ele está falando em rally no Brasil ou lá fora? Aqui. Aqui. Acho que aqui. Já está até rolando esse rallyzinho, né? Pegar aí Sim, os últimos dezembro dias, subindo já tá. 5,5%. Aquele rally de um empurrando e outro com o pezinho de Flintstones. Um rallyzinho. Não tem motor. Carrinho bate-bate do Play Center. Vai estar É rolando. o Rally dos Sertões, né? O Paris-Dakar. Não é o Paris-Dakar, é o carrinho bate-bate lá do Play Center. É o Rally... falar em bate-bate Lembra aquele lá do do Play Marco Center? Velho, descendo o morro de carrinho de rolimã? É esse rally. Por aí. falar de rally do Play Center, minha esposa ontem queria ir no Hopi Hari. E eu não fui. Se eu soubesse, eu tinha botado a minha sogra na montanha-russa. Que saiu. Você viu? né? Saiu o cinto de segurança da montanha-russa do Hopi Hari. Não, saiu o negócio. Saiu o símbolo. E aí? Aqui eles Alguém- têm um o que símbolo. que Todo mundo que anda de aconteceu? montanha-russa, se fizer assim, ela para. Eles sabem Se fizer assim, a montanha-russa para pro pessoal com medo. 10 pessoas morreram. Aí não morreu Não, porque não, eles fizeram brincadeira isso. de cigarette. Quando eles fizeram isso, os caras pararam na subida.
É sério, no auge, tem um vídeo mostrando. Desespero. O cara no auge já pra descer, assim, animal. No auge da subida tá uma cabeçada de gente assim. Aí eles entendem que tem algum problema, não sabe qual é. Aí chegou lá, viu o cara com o negócio do cinto assim. Ainda bem que viram o pessoal cruzando os braços. Aí, pior que não desceu todo mundo não, só desceu o cara e a mulher. O resto vai, vida louca! E eu não mandei minha sogra. Ele foi no próximo, Vou botar ela final de semana que vem pra ir lá andar de montanha-russa. junto com a do Rui. Ela e Rui das Neves, botar do lado as duas. Tem uma pergunta aqui do Gilberto, ainda nessa toada aí de Banco Central lá nos Estados Unidos. O Gilberto falando assim, o Gani, Fed pode impactar nas ações do Dow 30, cair mais de 5%? Você acha que pode ter algum tipo de impacto no Dow 30 lá? Dow Jones, né? Se o FED subir juros, é isso que ele está querendo dizer? Isso. Sim, com certeza, né? Porque tem vários efeitos aí. Um que a própria política americana do Banco Central tem estimulado a alta das bolsas, né? Quase que num movimento, em parte, artificial. Por quê? Porque o dinheiro está tão barato que eu pego esse dinheiro barato para comprar ativos, né? Segundo, eu não tenho muito incentivo para investir na renda fixa nos Estados Unidos, dado que a renda fixa está muito baixa. Então eu vou para renda variável, né? Prefiro, entre correr o risco de perder alguma coisa na renda variável e não ganhar nada na renda fixa, eu vou para a renda variável, né? Então, um aumento aí das taxas de juros cortaria este efeito, né? Então, penalizaria aí as empresas, principalmente as empresas de tecnologia. Dow também, mas as de tecnologia sofreriam muito mais, dado que boa parte do valuation está na perpetuidade. Inclusive, a Nasdaq é a que mais acaba tendo essas oscilações fortes para baixo. É o que a gente viu nos últimos pregões. Quando caía, a Nasdaq era a que caía mais, né? Em relação a Dow Jones e S&P, por exemplo. Perfeitamente. Maravilha. Vamos então chamar aqui o Eric Deca. Mas peraí, deixa eu pegar meu livro. Agora o Prontinho para falar com a gente. Cadê o livro? Cadê o livro São aqui? só 745 perguntas. Vamos lá falar com o Eric Deca, analista político Levi aqui. Fidelix entrevistando o Eric Decal. Maravilha. Eric Deca, muito boa tarde para você. É um prazer falar contigo novamente nessa segunda-feira, hoje dia 13 de dezembro. Bem-vindo mais uma vez aqui, Eric. Boa tarde, Filipão. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Cabral. E a todos que estão nos assistindo. Boa. Ô, Eric, vamos falar um pouquinho aí sobre essa novela ainda inacabada de PEC dos precatórios, porque essa semana tá tendo uma movimentação aí para fazer a votação. Só que aí eu andei lendo umas coisas, né, Eric? Parece que o Lira vai colocar para votação, mas de repente não vai levar em consideração o acordo com o Pacheco, vai pegar as mudanças que os deputados queriam fazer, vão dar uma ignorada nas mudanças que o Senado fez. E aí eu queria saber como é que está essa situação aí, o que inclusive pode acarretar, né, de crise institucional, se pode acontecer alguma crise institucional, se um acabar não dando bola para o outro, se o Lira acabar não levando em consideração toda a conversa e articulação e acordo com o Pacheco. Como é que está essa situação aí, Eric? Não esquecendo que hoje é dia 13. Pois é, a votação está prevista para começar amanhã, tá? A sessão deve iniciar ali, está prevista para abrir 9 horas da manhã, mas a gente deve ver movimentações mesmo só no final da manhã. O que a gente deve ver, Felipe? A gente deve ver o fatiamento do fatiamento, que é o seguinte: já foi fatiada a PEC dos precatórios, aí semana passada foi promulgada aquela parte dos 62 bilhões, só que na fatia que os deputados vão discutir amanhã, ainda tem alguns pontos que não tem consenso entre os deputados. Mas o principal, Felipe, vai avançar. O que é o principal? Dentro dessa fatia que ficou para votar amanhã, tem a questão dos precatórios. Hoje, no dia de hoje, sem essa votação, a realidade que nós temos é a seguinte: 89 bilhões no colo do governo para tentar acomodar isso no orçamento. Mas com a votação amanhã da PEC, vão estabelecer o que se chama subteto, são aqueles limites para os gastos dos precatórios. Então,
esses precatórios, ao invés de ser 89 bi, caem para 44. E essa parte, Felipe, que é muito importante, porque esses 44 vão compor com aquele 62 bi da semana passada, e isso vai totalizar, então, 106. Essa parte não tem problema, tá, Felipe? Aí tem um acordo que tem avançado. O que tem problema ainda, que tem ruídos, e aí a gente tem que ver como é que isso vai impactar o orçamento, é o seguinte: no Senado, quando a proposta chegou lá, estava previsto que os precatórios poderiam ser pagos até 2036. O Senado encurtou esse prazo de pagamento para 2026. Então, aí deve ter algum ajuste, sim, do orçamento. Ainda não foi aberto qual seria esse impacto. Um outro ponto também que não tem consenso é a data de pagamento dos precatórios no ano que vem. O Senado estabeleceu em 3 parcelas ao longo do ano e a Câmara quer voltar para aquele desenho de ser apenas uma vez por ano. Então, o principal deve ser votado na Câmara, que é essa parte dos precatórios, e a tendência é que isso também já vá para promulgação, e só essas outras 2 partes que eu falei que voltam para o Senado analisar novamente. Ô, Eric, deixa eu ver se eu entendi. Essa parte que será votada na Câmara diz respeito aos, se eu não me engano, 45 bilhões de reais, né? Que é o limite para o pagamento de precatórios em 2022. Então, se passar, aí o governo ganha mais em torno de 45 bilhões de reais, é isso? E aí eu posso considerar que o orçamento passa essa semana? Isso, exatamente é esse o cálculo, tá, Gani? Porque o que vai ser votado amanhã, falando de uma forma bem simples, é aquele parcelamento dos precatórios. Ao invés de ser 89, cria-se o subteto e cai para 44. Ao cair para 44, você então está abrindo exatamente esse espaço a mais para o governo juntar os 62 bilhões. Sobre o orçamento, é a expectativa, tá, Gani? Há uma conversa já do relator aí há algum tempo com as principais lideranças e isso deve acontecer na sexta-feira, no dia 17. No limite, isso ficaria para outra semana, no dia 22. Mas eu acredito que a turma vai dar celeridade, a turma que já quer sair de recesso, todo mundo muito cansado aqui em Brasília, e semana que vem fica só aquele período de confraternização que é super comum. Os parlamentares não votam nada, só tem as festas aqui em Brasília, nas residências. Cabral, você tem pergunta ou posso? Eu tenho, continuar? mas a minha pergunta é mudar totalmente de assunto. Mudar de assunto? Eu não falo nada de PEC. Não, então... Eu tenho mais uma de PEC. Manda Então vai. Ô, meu caro, ok, parece que esse é o cenário, né? Abrir esse espaço no orçamento, votação do orçamento ou ainda nessa semana ou no máximo semana que vem, e aí tudo aparentemente resolvido. Pode ficar algum jabuti que prejudique governo, enfim, para o ano que vem, ô Eric? Ou esse risco está descartado? Se a Câmara inserir um novo texto, algo aí fora da curva, isso vai ter que voltar para o Senado, tá? Então é válido sim acompanhar, porque se vocês lembrarem, no dia da votação, gente, teve um um buchicho, uma correria dentro do mercado financeiro, dentro do Congresso, que foi o seguinte: na hora da votação, a PEC já estava sendo discutida, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi para um dos veículos de comunicação e começou a dar o alerta de que ali, do jeito que estava aquele texto, poderia ser explorado ali, não teria mais teto de gasto. Em resumo, não teríamos mais nenhum limite para gastos em 2022. Aí, Gani, durante essa gritaria na imprensa, isso bateu no mercado financeiro, bateu dentro do plenário do Senado, o senador Fernando Bezerra, que é o relator da proposta do Senado, falou: olha, é verdade, eu acabei tendo que mudar agora de última hora esse texto para não ficar nenhuma dúvida sobre essa questão de limite do teto de gasto. Então, quase passou batido, Gani. Quase ninguém viu, quase essa manobra ali ia passando e a gente só ia perceber isso em 2039. Então, assim, com relação à sua pergunta, a gente só está... 2039 é a forma de falar, mas com relação à sua pergunta, a gente está na reta final do ano, é normal a turma inserir jabutis,
e a gente só vai descobrir daqui a um tempo. Então, a atenção agora tem que ser muito grande nessa PEC e também ali no orçamento do próximo ano. Uma coisa que já está dada, uma coisa que, pelo jeito, inclusive já está precificada, é tirar o Fundef do teto. O Senado tirou o Fundef do teto, isso vai ter impacto de 16 bilhões extra-teto, e isso deve ser ratificado na Câmara dos Deputados. Isso deve ser parcelado, inclusive, em 3 vezes em 3 anos. Mas isso que poderia causar um certo impacto, parece que já está precificado, porque lá na votação do Senado não houve nenhum ruído no mercado financeiro. Então, mas vamos esperar, porque a criatividade dos parlamentares na reta final de um ano, somente um ano que antecede as eleições, normalmente é muito grande. O Eric, esses 16 se somariam aos 106 e aí o governo teria mais, 106 mais esses 16 ou não? Já está dentro da conta dos 106? O 106 ganha é o que está no teto. O 106 é o que é previsto para o teto. O extra-teto teria os 16 bilhões fora do teto. Então. Ô, Eric, só antes da gente mudar de assunto aqui, é quase relacionado, essa semana também tem votação no plenário do STF, a questão das emendas, né? Saiu até reportagem no fim de semana que as emendas não necessariamente elas tinham uma relação com a necessidade de várias cidades ou de várias localidades ali, quanto a questões de importância, mas sim de base eleitoral de alguns senadores, alguns deputados, enfim, os parlamentares aí que acabavam destinando, ao contrário do que foi falado ali pelo Lira e pelo Pacheco, que as emendas elas tinham uma questão ali de necessidade do empenho desses recursos. Como que está essa questão lá no STF? Você acha que vai ter alguma reviravolta ou aquela visão lá da ministra Rosa Weber vai acabar prevalecendo, já que ela liberou que pode empenhar esses recursos aí, o Eric? Filipão, o que vai ser julgado agora nessa semana do Supremo, pode ser terça ou quarta-feira, é a decisão da ministra Rosa Weber de liberar a execução da emenda do relator, a RP9. Tá? Ela, de uma forma individual, monocrática, liberou isso e agora o plenário do Supremo deve ratificar. Então, o que está em jogo ali é a liberação ou não dessas emendas cianas que estavam represadas e os parlamentares precisavam também, de certa forma, executar isso ainda neste ano para que as obras pudessem avançar em 2022. Sobre essa questão da caixa preta, de jogar luz ou não nos nomes das pessoas, dos parlamentares que ganharam recurso nos últimos anos. Hoje saiu uma matéria muito interessante no Estadão que, de certa forma, joga luz num pouco de como está a dinâmica dentro do Congresso. Mostra que as principais lideranças, entre elas até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o líder do governo, o presidente da Câmara, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foram os principais beneficiados, destinaram recurso para localizações que, se a gente pegar com base no IDH, que seria um critério, não estão aí no top 10 desse tipo de critério. Então, se for uma questão política, a gente vê que algumas dessas questões estão vindo a público, a imprensa tem estado bastante em cima, mas não acredito, Felipe, que a gente vai ver essa caixa aberta até o final de 2022. Por quê? A ministra pediu o seguinte, falou, Congresso, tome alguma atitude com relação a essa questão da transparência da emenda de relator. E o que o Congresso fez? Tá bom, ministro, estamos tomando as devidas atitudes, as devidas iniciativas. Mas a gente vai precisar de 6 meses para concluir todo o levantamento. O que vai acontecer no final desses 6 meses? Alguém aqui duvida que isso, quando chegar lá, vai ter um outro problema e as coisas ainda não vão estar transparentes, ainda não vão ter se jogado luz em cima desse gasto? Com certeza. Então, assim, estão empurrando com a barriga, estão dizendo que estão fazendo, mas eu acredito que no final não vão fazer nada. A grande questão, Felipe, é que daqui para frente, a partir de 2022, vai ser necessário se jogar luz sobre esses gastos dessa emenda de relator. E só voltando num ponto que o Gani trouxe, que é muito importante, a votação do orçamento, muito se falou, tem muita pressão, tem muita movimentação, principalmente até do presidente da República, no sentido de apoiar um reajuste para servidores. Tá? O relator do orçamento 2022, que é o deputado Hugo Leal,
já tem dito que não tem espaço para reajuste servidor. Eu trago essa peça desse puzzle para vocês, porque se a gente vê aí alguma pegadinha, algum jabuti nesse sentido, nesta reta final, isso vai impactar o mercado financeiro, porque a turma não está esperando mais gastos aí com os servidores em 2022. Então, é um ponto também para a gente olhar com relação a essa questão do orçamento. Maravilha. Alexandre Cabral, pode mudar o assunto aí, fica à vontade. Alckmin vem vice de Lula? Eu soube que anuncia amanhã. Cabral, essa foi a pergunta do final de semana. Não sei se você viu, correu aí entre os investidores uma informação de que seria essa semana que ele, enfim, faria esse movimento. Eu conversei com a turma do PT, Cabral, e eles disseram que não está nesse clima ainda não está nesse ponto ainda não, essa questão de formalizar uma chapa, ainda mais com só acho que ainda cedo, ex-governador Geraldo Alckmin. Esse é o ponto. Estrategicamente, não faz nenhum sentido você anunciar o seu vice hoje, nesse caso do Geraldo Alckmin, tendo em vista que daqui a 4, 5 dias a gente vai entrar em recesso, a gente vai entrar no meio do período das festas, e isso vai esfriar, isso vai ser esquecido. Estrategicamente, faz muito mais sentido você anunciar no momento que a sua candidatura vai, então, engatar uma marcha e acelerar, do que neste momento. Então, não acho que o Alckmin vai fechar essa aliança com Lula na vice nessa semana. Ainda vou mais além. Eu não acho que o Alckmin feche em momento nenhum essa aliança com Lula, porque o Alckmin tem perspectiva de poder. O Alckmin está na frente, liderando as pesquisas em São Paulo, e isso coloca ele no centro ali dos debates. Eu acho também que ele vai estender ao máximo essa decisão de ir para qual partido que ele vai disputar em 2022. A grande questão, Cabral, uma coisa que a gente já até comentou aqui antes, é o seguinte: dessa aproximação, desse flerte que está acontecendo, se amanhã o Alckmin virar um aliado do Lula, mas no sentido dele puxar votos durante a campanha para governador, isso pode ser um grande diferencial aí para o Lula em São Paulo. Então, dessa possível aliança, eu não acredito que o Alckmin vai ser vice do Lula, mas acredito que o Alckmin pode ser um puxador de votos para o Lula em São Paulo, ele sendo candidato a governador. E isso pode fazer uma grande diferença. E isso seria até interessante de ver como é que esse tabuleiro de São Paulo ia se movimentar. Até porque já existe também a candidatura de Fernando Haddad posta aí para disputar essa eleição para governador de São Paulo em 2022. Então, não acredito nessa aliança e vamos acompanhar. E o momento também não é esse, o momento é ali para março, abril, para essas coisas definidas. Eu sei que é uma pergunta também difícil que eu vou te fazer, porque são 81 nomes. Mas você sabe quem é o senador que sai agora em São Paulo? Quem a vaga vai abrir em nome de quem? Quem que está lá? Porque esse povo pode vir senador, entendeu? Mas só que do outro lado pode ter um monstro. Deixa eu ver quem é aqui. Não, nada mortal, não. Eu não entendi, Cabral, de quem... Não, quem é o senador que complementa 8 anos agora em São Paulo, que sai? É o Serra, não é? Não sei. Eu acho que é o Serra. Como o Serra tá mal, o suplente Eu acho que é o dele, Serra né? também, Felipe. Eu imagino que seja o... Mas eu não estou certo, não. Essa resposta eu não tenho cabeça, não. Não, eu imagino que seja, porque na última eleição... É, José Aníbal, É o José Aníbal? que deve ser suplente do Serra. Não sei. Exato. Que não foi na última. Eu não sei como é que seria essa disputa aí, Aníbal Haddad, para um possível Senado, não sei. Eu acho que Haddad leva, não sei. O Haddad deve sair para governo, Cabral. Pô, mas aí Alckmin seria... Ele teria 2 palanques em São Paulo? Bom, né? No caso, o Lula teria 2 palanques, do Haddad e do Alckmin. Que provavelmente você Em enfrentar no tese, segundo sim. turno. Isso... em tese, sim, mas é aquilo que eu falei para você. Muito cedo para a gente falar sobre aliança, muito cedo para a gente falar se o Alckmin realmente vai puxar voto para o Lula em São Paulo. Mas essa aproximação do Lula com o Alckmin pode ensejar aí esse tipo de iniciativa por parte do Alckmin.
E aí, logicamente, o Alckmin vai jogar o jogo dele, o Lula já tem uma base em São Paulo, já tem o próprio Haddad, já tem outras candidaturas que vão sair, isso pode compor, pode somar. Ficaria, acho, muito esquisito na cabeça do eleitor? Ficaria. Como ficaria muito esquisito também essa chapa Lula e Alckmin. E lembrando, o vice normalmente não puxa voto, tá, gente? O cara que é colocado como vice na chapa não é um cara que traz muitos votos para o candidato principal. Mas Marco Maciel não ajudou Fernando Henrique a popularizar Nordeste, não? Quando ele foi vice? Não. Não? O que popularizou Fernando Henrique foi o Real. Foi o Plano Real. O Eric, voltando só na questão do orçamento secreto, né, as emendas aí do relator, conhecido como orçamento secreto. Quem que é o pai da criança? Só para relembrar, isso foi em 2019, né? Mas da onde que surgiu esse projeto? Quem que é o pai aí? Esse projeto é uma evolução do debate orçamentário, Gani, que vem desde 2014, ali depois do presidente da Câmara, que era o Henrique Eduardo Alves. Na sequência veio o Eduardo Cunha, o famoso Eduardo Cunha. Ali já começou a se criar o tal do orçamento impositivo, que já era o seguinte: o governo já era obrigado a destinar a verba das emendas parlamentares. Disso veio a evolução para se chegar nessa questão da emenda de relator, que aí quem dá a palavra final ainda é o executivo, mas quem destina os recursos são os parlamentares. O jogo aí, essa mesa de negociação virou um pouco, porque funciona mais ou menos o seguinte: hoje o Ministério precisa de recurso para um projeto, ele tem que bater na porta do gabinete do deputado para pedir a liberação de emenda. Antes era o contrário, o deputado ia até o Ministério e pedia para executar determinados projetos. Então, isso nasceu em 2019, isso nasceu dentro do Centrão. O Centrão, então, começou já a articular. Quem era o presidente na época era o Rodrigo Maia e também o Davi Alcolumbre, e de lá para cá a turma só vem, então, executando essas emendas. É importante que, ano passado, quem estava com a chave desse cofre, dessa emenda de relator, era o Davi Alcolumbre e um senador. Esse ano. Esse ano era foi o Davi Alcolumbre, e depois foi um senador que estava com a chave do cofre. Ano que vem, quem ia ficar com essa chave do cofre era o Arthur Lira. Foi por isso que teve a gritaria aí em torno da PEC dos precatórios para desvincular parte do recurso que vai para a emenda de relator. Então, são recursos que, como o Felipe colocou, bastante obscuros, e ninguém sabe o limite, e só para todo mundo ficar na mesma página, para a turma entender por que isso é tão fora da curva. Todos os congressistas hoje têm um limite de 16 milhões em emendas para levar para os estados. Com essa emenda de relator, não tem limite. O cara pode ganhar 16, o cara pode ganhar 100, o cara pode ganhar 200, o cara pode ganhar 300 e pode aplicar aonde ele quiser, e é o que a gente tem visto aí sendo noticiado. Muito bom. Eric, quero mudar mais uma vez de assunto, porque hoje está sendo votado, ou pelo menos poderia ser votada, a questão do marco legal das ferrovias, né? Um assunto bastante importante aí para trazer mais investimento, geração de emprego, uma série de questões aí, inclusive avançar nesse modal aí que é a ferrovia, que é bastante defasada aqui no Brasil. E na semana passada mesmo, o Ministério de Infraestrutura anunciou aquela concessão diferenciada lá para novas linhas férreas e tudo mais. Queria saber como é que está a expectativa para essa votação, e isso acaba mexendo também com as expectativas do mercado, para novos investimentos, para novas empresas, inclusive algumas empresas que já atuam nesse segmento também, têm bastante expectativa nesse sentido, né, Eric? Tem sim, Felipe, tem muita gente grande de olho nessa votação. É uma votação que vai acontecer hoje à noite no plenário da Câmara, que aí estabelece esse novo marco da ferrovia. O projeto já saiu do Senado, deve ser votado hoje, como saiu do Senado. Isso significa que hoje à noite deve já ir para a sanção presidencial. Isso significa também que devemos ter impacto na abertura do mercado de manhã na terça-feira, nessa questão setorial aí das ferrovias e de quem está posicionado nesse setor. Então, a expectativa é de votação, aprovação, e isso deve deslanchar depois dentro do governo,
justamente executando, porque essa era uma das principais propostas do ministro de Infraestrutura, o Tarcísio, que tem batido nessa tecla há muito tempo. E dentro desse contexto, Felipe, tem uma outra proposta também, que é a BR do Mar. Essa BR do Mar é um pouco desse marco legal aí das ferrovias, mas voltado para o mar, voltado para os portos. Também pode ser votada nessa semana, lembrando que a gente vai ter um esforço concentrado aqui em Brasília, hoje, terça, quarta, quinta e sexta-feira, a votação do orçamento. Então, ao longo da semana, a gente deve ver várias propostas que estavam travadas, que dizem respeito à questão de infraestrutura, avançar. Esse exemplo que você trouxe, a questão da BR, do mar também, deve avançar nesses próximos dias. Na agenda também, a gente ainda tem o Refis, que é uma proposta que saiu do Senado e deve ser chancelada nesses próximos dias. E a gente tem aquilo que a gente já comentou, que é a PEC dos precatórios. Vamos acompanhar que a gente vai ter bastante movimento ainda em Brasília e essa deve ser a última semana de atividades por aqui no Congresso. Pois é. Mais perguntas aí? Posso seguir? Eu tenho, mas também mudando de assunto. Eu tô Manda meio ver, assim, Cacau, fica porque eu li muita vontade. coisa de eleição no final de semana, entendeu? Ah, tá. Então eu não devia nem ter mudado de assunto, Cabral. Não, mas relaxa. Poxa vida, eu mudei Eric, pra- deixa eu te fazer uma pergunta. A ressaca do homem tá pesada hoje, maluco. Não para de beber água. E esse período não é de seca mais em Brasília, não. Final de semana foi churrasco com deputado, feijoada com senador, deve ter sido uma beleza. Amigo oculto com parlamentar, foi uma coisa louca. Você tirou quem no amigo oculto? Tem o amigo oculto e o orçamento secreto. Né? Pronto. Tirou quem? Tirou quem no amigo oculto? Eu tirei o Davi Alcolumbre. Uma vez eu vi uma reportagem com a Heloísa Helena que ela falava: eu odeio o Collor, muito do meu coração, mas eu tirei ele no amigo oculto do Senado. Eu vou ter que dar um presente pra ele, eu não sei quem que eu dou. Pra mostrar que esse povo lá ninguém virou é inimigo inimigo não, oculto, rapaz. né? Todo mundo é brode, todo mundo sai pra almoçar, jantar. O pessoal fica inimigo do lado de cá. O Lá Fernando todo mundo é Henrique tem camarada, uma pô. frase que o Senado é o paraíso, né? Que todo mundo se dá muito bem. Você confirma isso, Eric? Essa frase é Na atribuída física. ao Fernando Henrique. Que lá todo é uma grande, Tipo uma assim, grande Calheiros vai família. almoçar com o povo do PT, é verdade isso? É verdade, acontece mesmo. E dizem também que a Câmara é o baile funk, né? O bicho pega na Câmara. Mas por que essa pergunta? A terceira Praça Brasil é Rio, né? Acho que é Minas, São Paulo e Rio em eleitores. E Mourão está querendo vir candidato pelo Rio, só não sabe se é senador ou governador. E hoje ele está arrumando uma confusão com a base bolsonarista que o Twitter está pegando fogo, maluco. Assim, eu tava olhando agora o Twitter, Mourão virou inimigo do dia. Por quê? Porque ele falou que a função do governo é seguir as ordens do Barroso e deve sim ter carteirinha de vacinação para entrar no Brasil. Por que essa pergunta? Na hora da eleição tudo se esquece? E Mourão pode vir candidato com apoio de Bolsonaro? Ou Bolsonaro é orgulhoso e acabou Mourão na vida dele? Eu acho que é a sua segunda opção, tá, Cabral? Esse relacionamento, lembrando que o Mourão foi a terceira opção de vice, tá, gente? Não foi a primeira opção. Teve a primeira, teve a segunda, a primeira declinou, o segundo declinou e chegou ao Mourão ali aos 49 do segundo tempo na eleição de 2019. Então, assim, e foi uma relação, Cabral, muito tumultuada desde o início. Eu me lembro que quando eu ainda estava na XP, a gente fazia muito reuniões aqui em Brasília com o Mourão, e ele é um cara muito preparado, tá, Cabral? A reunião com ele é sempre uma aula, porque o cara conhece muito de Brasil, conhece muito de economia também, tem muita noção de infraestrutura, enfim. E aí a turma saía dessas reuniões bastante compradas. Só que, com o tempo, começou a se perceber que essa relação Bolsonaro e Mourão era bastante distante. Então, o que significa isso? Que o Mourão estava falando por conta própria, o Mourão não estava falando com base em reuniões do Palácio do Planalto, com Paulo Guedes, etc. E houve um afastamento cada vez mais forte, ele foi completamente isolado dentro do governo, ele foi completamente escanteado em várias reuniões, isso inclusive para até missões oficiais. Então, assim, não acho que isso
volta não, tá, Cabral? Não acho que vai ter aí um pedido de votos para o Mourão, até porque, se esse relacionamento tivesse azeitado, o Mourão permaneceria como vice, né? Permaneceria ali nesse cargo que ele está, que é uma opção bastante razoável para ele. Então, assim, e agora ele está correndo o risco de ir para as urnas e até não ser eleito. Então, ficaria mais tranquilo ele como vice. Não acredito nesse relacionamento, num retorno a esse relacionamento, e o próprio Bolsonaro já disse há muito tempo que vai procurar um novo nome para compor a chapa com ele. Hoje, tem vários nomes circulando, inclusive tem o do ministro da Defesa, que é um deles que está aí na ponta para ser também possivelmente indicado como vice. O Eric, agora indo para Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro avançando nas pesquisas, você acha que poderia ter alguma reação do Centrão, principalmente esse Centrão que foi envolvido na Lava Jato, com medo de uma possível vitória do Sérgio Moro e aí voltar novamente Lava Jato e esse Centrão não o apoiá-lo por medo desse risco, ou é muita viagem aqui essa hipótese? Essa questão da Lava Jato, eu acho que vai ser uma pedra no sapato para o Moro durante a campanha, tá? A gente tem visto várias decisões dele sendo desfeitas em várias instâncias aí, do Supremo, STJ, entre outras instâncias. Então, o que ele tem até pregado com aquela bandeira de anticorrupção, tudo, a gente vê que vários políticos que estavam presos já estão soltos porque a Justiça justamente reviu todo esse processo da Lava Jato. Então, não acredito que ele, uma vez dentro do governo, vai retomar a Lava Jato, vai botar fogo em Roma, não, tá? Eu acredito que as coisas vão andar de acordo com a turma que ele está começando a andar. E que turma é essa? É aquilo que a gente já falou também anteriormente. Parte do Centrão, que é o Democratas e o PSL, que se fundiram, deve formar chapa com ele no ano que vem. Tem aí um namoro acontecendo, tem aí trocas de WhatsApp, flertes para lá e para cá. E partidos como o PSDB, que também é Centrão, que também é Centrão. Então, essa deve ser a turma que deve... E eu não acredito que a tônica vai ser aqui caças às bruxas se ele vencer, tá? Até porque, por mais que essa turma apoie ele, a gente ainda vai ter o Centrão velho de guerra dentro do Congresso, que normalmente estabelece a maioria das votações. Então, de alguma forma, o Centrão vai estar presente em 2023. Se não for um Centrão vencedor com o Bolsonaro, vai ser um Centrão que o mandatário da vez vai ter que negociar com eles, e não acredito que vai ter caças às bruxas, não. E o Centrão acredita nisso também, né, Eric? Que não haverá essa caça às bruxas, né? Não, porque hoje tem várias formas, né, Gani? Se o presidente da República começar a acelerar processos por meio... E o presidente da República também tem seus limites, né? O presidente da República não é o poder judiciário. Ele pode, sim, ali por meio do Ministério da Justiça, acelerar, dar mais incentivo para a Polícia Federal avançar. E essa é uma das formas que o presidente da República tem. Depois você tem que parar na Procuradoria, você tem que parar no Supremo, no caso de parlamentar, etc. Mas tem outras formas do Congresso reagir, cara. Tem outras formas como o famoso impeachment. É aquilo assim, se você avançar contra mim, eu vou avançar contra você, e aí fica todo mundo aí no 0-0. Então, tem essa questão desse tomar lá da cá também, não é uma coisa tão simples de ser resolvida. Então, responder de uma forma objetiva para você, não acredito que o Centrão se sinta ameaçado com o futuro mandato do Moro como presidente. Perfeito. E essa questão do Moro também, né, Eric? Ele se encontrou com o governador aqui, João Dória, e prometeu uma nova conversa em janeiro. Eles estão naquela de quem vai apoiar quem, se alguém vai apoiar alguém mais lá para frente. E numa dessas aí, com o Moro mais na frente da pesquisa e o Dória atrás, o Dória acaba se colocando numa sinuca ali, né? Que pode ter que abrir mão, mas não é uma coisa que ele gosta de fazer, né? O Dória não gosta muito de abrir mão da candidatura, né?
É verdade. A gente vai ter uma definição, isso é importante colocar para quem está nos assistindo, em agosto, tá, gente? Oficialmente, as convenções, que é ali que chancela o nome para disputar, é em agosto. Então, até agosto, muitos desses candidatos podem se desistir, podem se unir, podem ter várias reviravoltas, pode ter facada, pode ter avião caindo, pode ter várias coisas aí no meio do caminho que mudem completamente o cenário. Mas concordo com você, Felipe, a situação do Dória não é uma situação simples, ele tem bastante rejeição dentro do próprio partido, ele vai ter que mostrar um pouco para que veio logo ali no começo do ano, que ele deve então deixar o mandato como governador, que ele é obrigado a deixar esse mandato, e aí começar a circular o Brasil. E vai ser a partir desse momento, Felipe, que a gente vai começar a entender como a sociedade recebe o Dória. Se ele não crescer, se ele ficar ali muito pequeno, como foi a questão do Alckmin, que acabou terminando a eleição com 5%, eu não duvido que isso que você colocou possa acontecer. Chegar ali em agosto, o Alckmin falou, poxa, eu cheguei só aqui com 5%, não tenho apoio dentro do partido, não tenho apoio nas bases, por que eu vou até o final? Então, sim, há muita coisa para acontecer, inclusive existe até o cenário do Dória começar a ganhar tração no ano que vem, mas eu acredito que tem muitas dificuldades para isso, mas a gente tem que esperar um pouquinho as coisas decantarem, porque a gente vai começar a ter uma melhor noção a partir de março e abril. Ali o jogo vai estar correndo, ali o jogo vai estar valendo, as alianças vão começar a ser feitas, o tempo de televisão já vai começar a ser formado, os estados, os governadores que vão estar a favor de um, vão estar a favor do outro, vão começar a estar mais claros, e é ali que o jogo começa a ser jogado. E é ali também, Felipe, que eu acho que entra um pouco nessa sua pergunta. Muitos desses candidatos podem chegar, opa, não, eu vim até aqui, o meu limite foi até esse período. Maravilha. Tem mais perguntas? Senão eu vou engatar a última aqui. Vamos lá. Engata aí que eu tô pensando numa aqui. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Gani. Eu sei que esse cenário é muito improvável, Eric. Num eventual segundo turno entre Moro e Bolsonaro, o que é maior? A aversão à Lava Jato ao Moro pela esquerda ou ao Bolsonaro? Nossa, ótima pergunta, Gani. Esse é o cenário menos provável, tá, gente? Esse centro e centro-direita irem para esse segundo turno, Moro, Bolsonaro, é o menos provável. Mas isso é uma ótima pergunta, tá? Com quem que a turma da esquerda e quem é mais voltado ali para a esquerda se abraçaria? Com o Bolsonaro ou com o Moro? Não sei te responder. Essa eu vou ficar te devendo, porque é um cenário completamente inusitado e eu acredito que ia ficar no nenhum nem outro. Vamos anular nosso voto e o índice de anulação seria bastante alto. Recorde de branco Ganharia e nulo. o voto nulo. Quando o Dória foi eleito prefeito, o primeiro colocado foi branco e nulo. Dória foi segundo colocado. Bem lembrado, Eu tá não vendo? duvido. Isso aí. Bom, deixa eu engatar mais uma mudança de assunto. Anteriormente, não, Eric, a gente ficava monotemático aqui, agora a gente está falando de vários assuntos. Você vê como tirar a PEC dos precatórios da frente ajuda, né? Mas não tirou ainda. Isso A que é PEC droga, dos ainda não aguenta precatórios... falar. quase, Ô, né? Felipe, Eu a não PEC falo dos mais de PEC. precatórios Uma parte. emperrava o orçamento e a pauta aqui com o Eric, né? Mas a PEC ainda não acabou, Não, pode mudar tudo. Mas reduziu o número de perguntas sua, Cabral. Com a PEC Não, eu falei que eu rolando, não falo você mais tinha de PEC, eu não 500 aguento mais falar de agora só PEC, tem maluco. Eu não aguento mais, 180. não vou tratar mais nada de PEC, não. Ô, Eric, mas a gente falou na semana passada e acho bom a gente trazer esse tema para bater um papo contigo, porque na semana passada estava toda aquela expectativa sobre a retomada da votação lá no Tribunal de Contas da União por conta da privatização da Eletrobras, e aí acabou sendo postergado para essa semana, né? Existia toda aquela expectativa para saber o que os ministros do TCU falariam sobre essa questão, se colocariam, dariam andamento a essa situação, o que já poderia, né, colocar em andamento no começo do ano e aí para ser finalizado lá para maio, abril, como estava na previsão. Só que
foi adiada a conversa lá no Tribunal de Contas da União e a gente não sabe se realmente vai ser colocado para votar, se vai ser colocado para discutir essa semana. Tudo indica que sim, mas como que você está vendo essa situação aí? Você acha que dessa semana não passa? A gente tem alguma definição sobre esse assunto, Eric? Essa é a pergunta de 1 milhão, Felipe, porque só para colocar todo mundo na mesma página, para quem olha o setor, para quem olha a Eletrobras, tá? A proposta de privatização já passou pelo Congresso. Hoje, a modelagem dessa privatização está sendo analisada pelo TCU. Depois vai para o governo e o governo dá sequência nessa modelagem da privatização. Só que quando chegou no TCU, é o Tribunal de Contas, que avalia ali como é que está o processo, encontraram vários problemas. O relator da proposta, que tem analisado aí ponto a ponto, levantou várias questões. Então, ele levantou isso há 15 dias. Semana passada tentou-se fazer a sessão no TCU e, pelo meu entendimento, todos os questionamentos que ele fez não tinha ainda respostas, tá? E aí são questionamentos para o Ministério da Economia, questionamentos para o Ministério de Minas e Energia, e isso parece que ainda estava em aberto, estava sem resposta. Eu acredito, Felipe, que a turma nesses últimos 7 dias, porque a previsão para a gente retomar essa discussão no TCU na quarta-feira, eu acredito que nesses últimos 7 dias a turma do governo correu quanto tempo, porque é muito interesse do governo para apresentar o resultado aí do que o ministro relator questionou. Então, eu acredito que possa sim avançar o julgamento na sessão de quarta-feira. Mas, em não avançando, Felipe, essa também é a última semana de atividades do TCU antes do recesso. Então, não concluindo, havendo pedido de vista, que é aquele pedido de mais tempo por um dos ministros durante o processo, isso ficaria para 22, e isso impactaria, então, todo o calendário da conclusão da privatização da Eletrobras, e, logicamente, um resultado postergando isso vai impactar o papel da Eletrobras ali na quarta-feira. Do contrário também, em avançando, deve sair, então, deve ter um impacto positivo na quarta-feira para o papel da Eletrobras. Ainda está em aberto. O ministro, na sessão da semana passada, disse: se Deus quiser, a gente conclui essa votação. Então, meu amigo, está na mão de Deus isso. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar até quarta-feira. Boa. Eletrobras que agora está subindo 2,40, Eric, mas a gente olhando aqui pelo gráfico está quase no mesmo patamar de preço do que estava na semana passada, né? Depois da expectativa, porque na segunda, terça, quarta da semana passada até que subiu bastante o papel, cerca de 8%, 10% ali, nessa expectativa. Aí depois deu uma recuada, agora voltando aos mesmos patamares, né, da Eletrobras nesse período de só para colocar a turma... Desculpa, mas só para colocar a turma antenada. O julgamento está previsto para as 14 horas, tá? Então vai ser possível conclusão antes do fechamento do mercado na quarta-feira. Então fiquem de olho, porque a gente deve ter impacto aí nos papéis ao longo do dia, de quarta-feira. 2 setores na mira, né, que o Eric nos trouxe aqui, que a política afetando. O setor elétrico, né, Eletrobras e ferrovias, né? E aí a Rumo, né, no radar também, né? Rumo no radar. E com BR do Mar também algumas outras, né? Outros setores aí, outras empresas, Santos Brasil e tudo mais. Sim, também o setor do agronegócio acaba sendo beneficiado, né, com ferrovias e tal. Importante. Isso aí. Eric, acho que o Cabral tem mais uma simples. O Cabral tem mais 5, Eric. Não, mas já saiu o plantonista do STF? Deixa eu falar para vocês, quando o Cabral não faz pergunta aqui, ele manda por WhatsApp, tá? Então eu não estou lendo do Cabral anyway. Mas só não vale bloquear, hein, Eric? Bloquear o Cabral. Ele não percebeu ainda, Felipe. Troca o número, Eric. Tá, não, semana passada eu falei contigo, não tava não. Deixa eu verificar aqui de novo. Era um perfil... Já saiu o plantonista do STF? Não, ainda Porque não. com essa PEC aí eu não duvido nada, maluco. Final do dia. Eu acho que não, Geralmente Cabral. Eu acho que que está resolvido. Eu acho que
quando o Supremo já reviu até a questão da emenda de relator, a gente viu que teve um apaziguamento institucional entre os dois lados, onde tinha um maior atrito. Não acredito que o Supremo vai esticar a corda na questão da PEC, porque isso vai impactar muito o orçamento. Impactar muito o orçamento é também impactar o Auxílio Brasil, que é impactar a vida de milhares, 17 milhões de pessoas que estão aguardando aí por esse auxílio ser liberado. Então, não sei se o Supremo vai querer muito caso nessa questão. Vamos esperar. E se criar, isso deve ficar só para o ano que vem, tá? Isso aí. E o Congresso só retoma, gente, ali em fevereiro. É janeiro de recesso. Vai ter muita movimentação por causa das eleições, mas o Congresso só retoma mesmo oficialmente ali na primeira semana de fevereiro. Ou seja, em cima do Carnaval. O Eric, o Supremo pode interferir na Eletrobras de alguma maneira ou esse risco está descartado? Sempre pode, Gani, sempre pode ter alguma entrada de processo ali, principalmente por parte da turma da oposição, por parte da turma que é contra essa agenda de privatização. Então sempre pode. Já tivemos casos de ministros que tomaram decisões monocráticas e seguraram outros temas que atrapalharam aí o mercado de certa forma. Mas vamos esperar, porque eu acho que em havendo uma conclusão no TCU, já é um sinal verde para as coisas caminharem. Mas aquilo, processo e cabeça de ministro são coisas que a gente tem que colocar sempre no fator imprevisível aí, do imponderável. Legal. Maravilha. Eric, obrigado mais uma vez, mais uma semana aqui com a gente, e deixa suas considerações finais aí, por gentileza, antes da gente encerrar aqui essa sua participação. Eu não sei se você vai estar aqui com a gente na semana que vem, né, Eric? A gente já vai estar aqui no plantão de Natal e Ano Novo, mas, enfim, se tiver, muito boa semana para você, a gente vai estar junto semana que vem. Se não tiver, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Felipe, eu acho que eu estou de castigo sim, viu? Então, se tiver, a gente vai estar junto aí. Acho que o Cabral, essa acho que semana é uma semana... Vocês viram alguma coisa? Nossa, eu tô com uma baita de uma interferência no ponto aqui. O meu não. Mas pode falar, Eric, desculpa. Não, tranquilo. É só para dizer que essa é uma semana de apagada das luzes do Congresso. O Gani já tem batido numa tecla há 15 dias. Pode pintar surpresa, pode pintar surpresa. É um período que é suscetível a surgirem surpresas. Vamos ficar de olho, principalmente no que impacta no orçamento fiscal. Fico aqui, galera, também. Acho que semana que vem a gente vai estar junto sim, tá, Felipe? Se o Cabral estiver aí, a gente também volta só para dar um oi aí para a turma e fazer o desfecho aí do ano, tá bom? Fico aqui, galera. Um abração aí, Felipe, Gani, Cabral. E tá bloqueado, tá, Cabral? Não era brincadeira, não, é sério. O Cabral vai dar uma de deputado, Acabei Eric. de ver aqui, você tá comigo aí, não. Feliz Natal, bom ano novo. E dia eu vou falar contigo, a produção vai conversar contigo. Dia 17 de janeiro vai ter um programa especial sobre 2022, sobre política. A gente vai falar contigo ainda. Ô, Eric, o Cabral vai dar uma de parlamentar. O Cabral vai dar uma de parlamentar e só volta depois do carnaval também aqui com a gente, viu? Já tô vendo isso. Mas só amanhã eu tenho... Só hoje eu saio daqui 10 da noite gravando e amanhã eu gravo 6 programas aqui. Maluco. Não justifica essa liberação até o carnaval. Vamos cortar. Não é até o carnaval, não. É mentira. Eu trabalho na sexta-feira, porque senão eu emendo 4 dias e desconta. Aí na sexta-feira do carnaval eu venho, faço a live e vou embora. Ele vai pro México, o Eric. Ele tem umas vilas lá. Vila para administrar. Né? Tem a dona Florinda, mora nessa vila, né? O professor Girafales. Ai, meu Deus do céu. Tá com inveja do meu bigode. Vamos lá, gente.
Valeu, Eric. Abraço pra você. Até semana que vem. Valeu. Tchau. É isso aí, pessoal. A gente seguindo aqui com a nossa programação. Esse é o BMC Market, 3 horas e 22 minutos. Agora o Daniel Morales tem aquele famoso giro do mercado pra gente, trazendo as informações, o que está movimentando o mercado. Conta pra gente, Daniel Morales. Tá certo, Felipe. Tem Uma carona aqui do meu lado. Vamos ver como é que está a situação nesse momento. O Ibovespa agora está subindo 0,14% aos 107.910 pontos. Tá tudo bem, Cabral? Não, que eu tô vendo, não curti essa tela não. Legal a tela. Nas altas Pô, é legal aqui... essa tela aqui. Nas altas aqui a gente tem Hapvida com 5,27%, o Grupo Notre Dame Intermédica com 4,89%, Eletrobras 3,05%, Vale com 2,76%, Bradespar 2,60%, Eletrobras 2,18%, Localweb 1,82%, subindo também CPFL, Localweb, IRB, Ultrapar, JBS, Localiza, Pets. Caindo agora nesse momento, a gente tem Cogna com menos 7,24%, Banco Pan com 7,12%, Melius com 4,68%, Embraer 4,06%, Gol caindo 3,80%, CVC 3,72%, Ezetec 3,57%, caindo ainda Eco Rodovias, Azul, Magazine Luiza, Cirela, Americanas SA, BRF Foods, GetNet e por aí vai. O dólar nesse momento está subindo 0,85% aos R$ 5,69, Felipe Nascimento. Valeu, Daniel Morales. Muito obrigado por esse giro de mercado aí. E a gente chegando aí logo quase nas considerações finais. Só quero dar uma notícia aqui para rapidamente o Gani e o Cabral comentarem. Que a balança comercial teve um superávit de 652 milhões de dólares na segunda semana de dezembro. As exportações somaram 5,509 bi e as importações 4,857 bi. O superávit de dezembro até o dia 12, até ontem, somou 1,774 bilhões de dólares no ano, acumulando aí 58 bilhões 834 milhões de dólares neste ano de 2021. E aí, Cabral, o que você me diz aí desta balança Não entra comercial? fluxo, então não adianta porra nenhuma, mano. Estamos vendendo, legal, maneiro, não entra fluxo. Pô, legal pra caramba a foto. Sabe aquela foto que você tira na festa? Que você tira toda a festa, tira várias fotos. Você não vendeu uma foto, mas você tirou mais 10? É igual a balança, vende pra caramba, mas cadê o dólar? Cadê? Então é legal, maneiro, economia bombando, vendendo, mas cadê o dólar? Só isso. Tá bom, maravilha. E aí, Gani? Eu acho que o que ajudou nesse resultado da balança comercial foi o preço do minério de ferro recuperando, né? A Vale é bastante expressiva em exportações, e a própria desvalorização do dólar, né? Tornando o produto brasileiro mais barato no exterior, fomentando exportação e diminuindo as importações, encarecendo as importações, o que é ruim, né? Porque importação, muita gente acha que importação é ruim porque é uma conta redutora de PIB. Mas a importação é fundamental na medida em que muitas empresas acabam comprando máquinas, né? Para, inclusive, produzir aqui dentro. Maravilha, é isso aí, pessoal. Vamos então às considerações finais, que o tempo urge, o D-Trade está chegando aí daqui a pouquinho, daqui 4 minutos. Então, Gani, vamos para as considerações finais. O que você diz aí para essa semana? Semana aí de expectativa de FONC e outros bancos centrais também tendo essa decisão de política monetária. Qual a sua expectativa, a sua consideração final para essa segunda-feira? Muito bem, eu acho que o Eric trouxe pontos bastante importantes aí para a gente ficar atento. Acho que PEC dos precatórios é página virada, o orçamento passará. Ponto aí de atenção, Eletrobras e setor ferroviário, né? Podem surgir oportunidades, mas é claro que você tem que se posicionar antes, né? Das votações, enfim. E também ficar muito atento com a decisão do Banco Central. Acho que vem
novidade por aí, aceleração de taper e sinalização de aumento de juros. E aí, Cabral, considerações finais, por gentileza. Ficar de olho no Banco Central quarta-feira. E Brasília, qual é desse PEC aí, se a Polida vai babar ovo dos deputados, se vai romper o contrato com o acordo com o Simone Tebet lá. Não aguento mais falar de PEC não, mano. Tô desistindo de falar disso. E, sem dúvida, quarta-feira, Banco Central. Que principalmente, eu acho que mais tem que me preocupar o que ele vai falar de juros. Do tipo, ele não vai dizer que vai aumentar, mas vai falar, tem aquela probabilidade que ele sempre coloca lá, 70% de chance de aumentar no primeiro tri, no segundo tri, quarto tri, se isso muda. Que eu acho que, apesar de fluxo mundial, eu acho que ainda pode dar droga para o Brasil no que vem. É isso. Então, ficar de olho no Quarta-feira, 4 horas com 4h30. 4 resultado e 4h30 a Serginho entrevista. fala. E dependendo do que vier, como diria Alexandre Cabral, peruca voa. Peruca voa, mano. Voa bonito. E você, 2 recados pra você. Primeiro recado. Quarta-feira é festa da firma. Boa. Se comporta, maluco. Não consigo. Se comporta. Quarta-feira é festa da firma. É tua primeira festa na firma, não é? É a primeira. Então, se comporta. Nada de querer dançar, striptease, nada disso. Você já é um rapazinho. Rapazinho. E sexta-feira tem o quê? Tem happy hour. O último happy hour é meu. O último Do ano e dobrado, porque não teve semana passada. Não, mas... do ano, porque 24 e 31 tá certo. Não, mas só deixar pro pessoal que tá Pô, vamos fazer o happy hour daquele pesado. Vamos Vai trazer ter vinho, grupo vai de ter vinho. pagode. Pô, Vamos arrebentar, botar um palco aqui. Aquele Pô, tipo- minha cabeça agora tá trabalhando, Tipo o mano. comboio do pó? Por que comboio do pau? Não, Trazer deixa que pra lá. cocaína? Por Ó, exemplo? só pra... Tá louco? Só pra... viu? Só pra deixar avisar o pessoal que na sexta-feira teve happy hour, mesmo tendo problema. Teve atrás dos bastidores Teve ali. nos bastidores, então quem A viu, gente viu. é Quem não viu. comprometido. Não adianta happy trazer hour. comida pra gordo e não dá, que dá rode. Você não sabe o que é praga de gordo com fome, mano. Vocês não têm noção. Mas sexta tem, porque eu também não volto na outra semana, então Mas você ainda vem esse ano. eu venho na última semana. Entre 26, 27 e 30. Eu venho pra encerrar o ano. Um chave de ouro, né? Chave de ouro, exatamente. Animadaço, né? Mas, nossa, Só você e o Gani aqui, animadaço. E aí, Gani, o que você acha de IPCA 15? Mas vocês vão ter que bromar pra caramba a resposta de IPCA aqui. Você tem que falar, não é IPCA. Você vai estar, Gani, Alan Gani, o que você Alan acha do Gani. índice do preço ao consumidor amplo, série quinzenal? Série Quem 15, pensar 15 vai ficar que muito rápido. calcula Vou ter a que te dar várias periodicidade dicas. do Já- índice vai do dia 15 ao dia 15, diferentemente do índice de Ô, preço ao Gani, consumidor amplo, IPCA. Ele já treinou já na estamos resposta. animados. É isso. Quem que vai ficar no seu lugar, ô Cabral? Deus Deus. E no lugar do Felipe? também. Também. Então, só eu e Gani no marketing até cansar. E Vai, quando- vai, e- você sai de férias também, Felipe? Não, férias não. Não. Ele é chefe, Não, é você tá diferente. de Chefe não recesso? trabalha. Ele é Recesso chefe. parlamentar. Mas que dia que é? Que dia que é, Felipe? A semana que vem. Não, a semana que vem eu tô aqui. Eu tô de Ah, do recesso Réveillon. da semana entre Natal e Ano Novo. Gani, Aí Então o é Morales eu e o- toca eu e a o lojinha. Folga o Natal, Felipe folga no novo. Pronto. Gani, ele não é férias, ele é chefe. É outro Ele é patamar, chefe. é outra pergunta. Ele volta só Pergunta em fevereiro. diferente. Aí vou pra Maldivas. Não, mas na semana do Réveillon você tá aí, você só não vem na quinta, é isso? Não, Não, eu na tô- semana do tô Réveillon que ele não tá aqui. Encerrando. Ele fecha a lojinha, trabalha até dia segunda-feira, 23, só ano que vem. depois só ano que vem. Ele Entendi. trabalha até Porque dia ele 23, ele é chefe, né? depois Chefe ano que tem vem. um outro padrão. É, exatamente. Então eu sou dono disso aqui. Então vai ser Porque eu e o trabalho até Morales, tem que ter convidado. Né? Não, teremos grandes convidados. Já estou conversando com a Grande, Oscar. Samira Facuri e Gabriel Monteiro, os Oscar, né? as Que é pessoas grande. mais competentes da nossa produção Que mais? aqui para trazer grandes convidados. Jordan. É isso aí. Pessoal, a gente discute a escala depois. O pessoal resolve falar, eu Não, falei não, isso. e aí? Ô Felipe, Mas eu posso 3h30 é o 3h30 pico que Cabral. todo mundo resolve falar. Tá todo mundo E hoje monossilábico, dá você 3h30. sabe quem veio no programa hoje? Mário. O próprio. É aquele. Ele Do mesmo. armário? Não sei, Não, você o que tá Mário. falando. Que Mário, Cabral? Que Mário? O Mário.
Aquele famoso. Mário Mesquita? Não, Goulart. 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 Será que ele é parente do Goulart de Andrade? Vou perguntar pra ele. Todo mundo. Eu não sei, eu nunca perguntei isso pra ele. Mário, você já tá aí dando bastidor, já tá? Deixa eu ver se Ele tá aí. E aí você pergunta tá pra ele. lá em cima, Deixa eu encerrar ele o lá já marketing respondendo aqui, Cabral, lá, tá por favor. respondendo lá. o microfone. Ninguém tá escutando não, Mário. O Mário tá lá, Ele tá conversa lá. com ele no D-Trade. Deixa eu encerrar Olha. aqui, tem uma reunião agora, Cabral. É isso aí, né? Ih, Valeu! esporro! Abraço, Cabral, abraço, Dani, abraço, Daniel Moraes. Já cortaram pra mim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O Lucas Barros, o Bruno Silva, Rui das Neves, Eduardo Ribeiro, também o Denis Salles por aqui, o Rangel Ramos, olha ele aí. Também o Luiz Carlos, o Adirley, o Baracabral tá por aqui também, o bilionário da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Deixe o seu joinha, ó, 499. Vamos arredondar para mais de 500 likes aqui na nossa programação. E se você não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para educar aí o YouTube, para chegar a nossa mensagem a cada vez mais pessoas. Eu vou ficando por aqui nessa segunda-feira. Uma ótima semana a todos. Eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde com o nosso time todo aqui no BMC Marketing, repercutindo as principais notícias do mercado financeiro. Agora você fica com o D-Trade, professor Alexandre Cabral e Mário Goulart. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.